Certo, pessoal. Boa noite novamente. Eu vou começar aqui mostrando para vocês sobre o que eu pretendo fazer aqui durante as aulas, como é que vai ser essas aulas. E a primeira coisa que eu preciso mostrar para vocês é essa ideia aqui de aula, atividade proposta, uma atividade ou aula no dia, e avaliação dessa proposta. A gente está trabalhando com ensino à distância emergencial. E isso é uma coisa nova para vocês, uma coisa nova para mim, como vocês já sabem. Então, eu preciso que a gente tenha sempre um feedback, ou seja, eu preciso sempre que vocês me deem uma resposta sobre o que vocês estão sentindo daquela aula, se a aula está fluindo ou não está fluindo. Isso é muito importante para que a gente consiga desenvolver aqui e ver o que a gente pode fazer para melhorar essas aulas e fazer uma coisa diferente na medida do possível para que vocês possam ter o melhor conteúdo disponível do IFRN. Então, primeira coisa que eu quero que vocês entendam é isso. A gente vai ter uma aula. Essa aula ou atividade, ela vai se dar num dia. No outro dia, a gente vai ter uma avaliação dessa atividade. Não é uma avaliação de vocês, é uma avaliação da atividade. Vocês têm que me passar o que vocês acharam dessa atividade. Como é que foi? Se foi fácil, se foi difícil. Está muito complicado o que eu estou passando para vocês. Tá fácil demais. Tá ok, pessoal? Falem no chat, tá certo? Se vocês estiverem com vergonha de abrir o áudio aí para falar, podem falar no chat, não tem problema. Bem, que eu vou. Essa é a primeira coisa, né? Essa proposta aqui de ensino à distância emergencial. Aula, atividade proposta, avaliação dessa proposta que eu fiz com vocês. Hoje a gente vai ter essa aula que eu vou mostrar para vocês algumas coisas. Vou passar também alguns vídeos para vocês praticarem depois dessa aula. E em seguida, na aula de amanhã, eu quero que vocês me deem esse feedback. Isso pode ser por texto, vocês podem escrever um texto lá no sala de aula, vocês podem vir aqui falar comigo aqui no Meet. Isso não é um problema, isso funciona de qualquer forma que vocês preferirem. Depois disso, eu vou querer que, bem, depois da aula de hoje, né, eu vou dar aqui uns 40, uns 50 a uma hora de aula, 40 minutos a uma hora de aula. Depois disso, eu vou passar alguns vídeos para vocês lá no Google Sala de Aula, para que vocês pratiquem o que a gente vai ver hoje. Na verdade, o vídeo é mostrando o que vocês têm que fazer para vocês praticarem a atividade de hoje. Eu pretendo ficar fazendo isso toda semana, né? Eu vou passar aqui a aula, e depois disso vou passar uns vídeos para vocês fazerem as atividades. Essas aulas aqui, elas podem ser mais longas, mas não, meu objetivo é que essa aula não passe de 50 minutos. Estourando no máximo, essa aula aqui que eu estou falando com vocês e tal, estourando no máximo uma hora. Para quê? Para que o tempo restante vocês tenham ali para vocês praticarem a atividade. Tanto esse tempo depois aqui, né, os dois horários que a gente tem aqui, vocês podem praticar e tirar dúvidas comigo direto, como vocês também podem fazer depois desse horário, porque vocês têm os horários assíncronos e tal, que vocês podem trabalhar isso, além do síncrono que vocês têm comigo. Bem, eu vou passar aqui para o próximo slide. Se vocês ouvirem um carro passando, alguém falando aí, ensino à distância é assim, pessoal. Não temos o que fazer. Bem, a gente vai ter o planejamento da gente, né? É formado por aulas síncronas e aulas assíncronas. Nessas aulas síncronas, eu vou tratar aqui de expor as atividades a serem realizadas e também vou estar com vocês tentando identificar os problemas que a gente vai ter nessas atividades que vou estar realizando com vocês. Quando eu estiver nessas aulas síncronas, essa parte de exposição de alguma coisa, ela vai ser a menor parte. Na sala de aula, o funcionamento disso é mais fácil do que aqui no computador. Eu estou aqui no computador com vocês e estou falando com vocês. Tem muita coisa para tirar a atenção de vocês aí enquanto vocês estão vendo isso. Se eu ficar fazendo aula expositiva aqui, eu falando e tal, com alguma coisa aqui no slide no computador, vai ser muito complicado de vocês conseguirem evoluir. Então, o melhor que a gente tem para fazer são atividades.
Eu vou falar aqui um pouquinho e tal, explicar rapidamente alguma atividade, vocês passam a fazer essa atividade, e quando vocês estão fazendo a atividade, vocês vão tirar dúvida comigo. Eu ainda estou pensando em talvez algum formato que é dividir vocês em duplas. Então, dividindo vocês em duplas, vocês vão ter um horário, eu vou dividir os horários também. Então, naquele horário, tipo, Fernanda e Alex Márcio, eles vão se reunir comigo e a gente vai fazer a atividade daquele dia. Seja para tirar dúvida do dia anterior, seja para uma nova atividade. Isso, por exemplo, tem um horário ali de 7 às 7h30 para Alex Márcio e Fernanda. E 7h30 às 8 horas, José Douglas e Raíssa. E aí a gente divide assim para permitir que fique mais fácil de eu trabalhar com vocês. Desse jeito, vocês podem abrir o áudio, conversar comigo e tal. Fica mais fácil a gente trabalhar do que com todo mundo junto ao mesmo tempo, que uma pessoa só que vai tirar sua dúvida e os outros vão ficar mais difícil tirar essa dúvida. Então, minha intenção é essa. A gente vai dividir vocês em grupos, vocês vão ser divididos em grupos, e esses grupos vão trabalhar. A gente vai trabalhar aqui nas atividades dessas aulas. Bem, a gente tem aqui aula, né, no formato síncrono para identificar os problemas de execução das atividades. Como eu estava comentando no slide anterior, beleza, vamos fazer uma atividade aqui. Pego aqui com vocês, a gente está aqui fazendo a atividade e tal, realizou a atividade. Ou a atividade não consegue ser realizada agora, vocês deixam a atividade para ser realizada amanhã e tal, num horário vago de vocês. No outro dia, a primeira coisa que eu vou fazer com vocês é aula síncrona e tal. Ei, qual foram os problemas das atividades? Não é o problema, eu tô com um problema, não consegui fazer isso. Não é essa ideia. Essa atividade no formato e tal que foi passada para vocês deu certo? Não deu certo? Mas entendam que isso não é a questão de dificuldade de vocês entender, dificuldade de vocês. É se aquela atividade não está casando com o tempo de vocês, se não está dando certo, o que vocês estão fazendo não está ajudando vocês a entenderem. Não sei se isso ficou claro, pessoal. Por favor, botem aí no chat se tem alguma dúvida, ou se vocês quiserem abrir o áudio também, fiquem à vontade aí para falar alguma coisa. Certo. Estou esperando alguém dizer aqui no áudio, no chat alguma coisa, ou no áudio alguma coisa. Professor, gostei da ideia, esse modo de ensino aí. Eu gostei. Vai ser melhor para o aprendizado. Eu pensei nisso, Raíssa, eu acho que também vai ser melhor. Mas notem que tem mudanças, né? A gente vai ter um tempo menor para estar reunido. A gente tem um tempo menor para estar reunido. Mas eu acho que funciona melhor dada esse novo formato de ensino que a gente não está habituado, né? Mas bem, vamos tentar por enquanto dessa forma. Eu vou botar uma tabelinha lá para vocês preencherem essa tabela para dizerem quem são as equipes de vocês, com os horários, né? Tipo, eu vou botar lá uma tabela com 19 horas, 19 a 19h30. Aí duas linhas ali para vocês botarem o nome da turma de vocês. Depois disso, outra linha da tabela vai ter 19h30 às 8 horas, mais 2 nomes, e assim sucessivamente. Vou fazer isso lá no sala de aula, deixar disponível essa tabela para que vocês possam preencher ela, e amanhã vocês já me entregam, essa tabela já está toda preenchida para que a gente já começa, talvez não amanhã, mas na próxima semana a gente já começa a utilizar esse sistema. Eu acho que foi Ana Cristina e Railane que entraram agora. Moças, as aulas estão sendo gravadas, tá certo? Depois que acabar a aula, eu vou disponibilizar isso no máximo no dia posterior, para que vocês possam começar a pegar a aula do começo. Apesar de que até agora vocês não perderam muita coisa, mas, bem, são as coisas interessantes para vocês poderem ver depois. Bem, essa é a parte do formato síncrono, né? Que vai ter essa parte de exposição, que, na minha opinião, a gente vai fazer a menor parte dessa forma, e a outra parte vai ser essa parte de identificação de problemas na execução das atividades. Ok. Agora a gente vai ter a parte das aulas no formato assíncrono. Isso daí vocês têm que ter horários de vocês para que vocês consigam realizar e executar as atividades
que eu vou pedir para vocês fazerem em vídeos. Eu vou falar isso mais adiante, mas, por exemplo, eu vou pedir para vocês instalarem um software no computador de vocês, porque esse software vai ajudar vocês a fazerem outras atividades no futuro. Então, tem lá um videozinho e tal que vocês vão ter disponível para vocês verem, eu tenho que procurar esse software no Google, baixar esse software, instalar esse software na minha máquina. Depois de fazer isso, outras atividades. Esses vídeos, eu não quero que eles sejam maiores do que 5 minutos. Minha ideia é estar com os vídeos ali entre 3 e 5 minutos, passando sempre para vocês esses vídeos. A ideia é que vocês não percam muito tempo vendo os vídeos, e sim vocês fazendo as atividades que estão ali nos vídeos, para a gente otimizar o máximo possível o tempo de vocês. Algumas vezes não vai ser possível limitar esse tempo aí, né, nos 5 minutos, mas não vão passar de 10 minutos os vídeos, tenho certeza disso. Não é o ideal, o ideal é que, na verdade, o ideal não, né? Eu não vou trabalhar com vídeos maiores do que 10 minutos. Bem, então, essas vão ser as aulas no formato assíncrono. O formato assíncrono